Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. E os Sons do Coração, claro que entrou no clima da Feira do Livro de Caxias do Sul, 38ª Feira do Livro de Caxias do Sul, e aproveitou a Feira do Livro para entrevistar dois autores que lançaram obras na Feira do Livro. A gente vai começar essa série de 2 programas com a Elaine Pasquale Cavion, que está aqui conosco hoje. E estamos aqui hoje na Galeria de Artes Gerd Bornheim, do lado da Feira do Livro, porque a gente já sabe, né? Feira do Livro de Caxias do Sul é chuva, é mau tempo, já faz parte também, junto com essa grande festa literária. O São Pedro, né? Às vezes não dá uma trégua, mas a gente vai falar de literatura, dessa paixão pelos livros, de quem escreve e também, claro, de nós, leitores, hoje no programa Sons do Coração. Bem-vinda, Elaine! Obrigada, muito obrigada pelo convite, Viviane. Estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. Uma honra te receber aqui. Obrigada. Novamente, a gente já gravou outras entrevistas, né, Elaine? Sons do Coração, a gente estava falando que ele tem um jeitinho mais diferente, é meio sem roteiro. A gente acaba falando sobre as obras do autor, mas fala um pouco de vida pessoal também. Que bom que você aceitou o nosso convite, né? Claro, olha, muito feliz. Vamos lá, vamos conversar sobre tanta coisa. Elaine, nessa Feira do Livro, você lançou mais uma obra tua. Sim, a 6ª obra da minha carreira de escritora de livros para a infância. Eu gosto de falar em livros para a infância porque o livro, quando você fala literatura infantil, me parece que é uma literatura menor, que o escritor, parece que ele não tem tanto trabalho para escrever, e é muito pelo contrário. Essa literatura ela é muito complexa, ela exige muito estudo, ela exige um estudo da linguagem, ela exige que a gente tenha uma adequação também para o público leitor, e os temas tratados são sempre temas importantes, são temas da vida, são temas que dizem respeito a todas as experiências humanas. Então é uma literatura para a infância e para a infância de todas as idades, as crianças bem pequenas até as crianças bem velhinhas compram os meus livros. Que legal! Literatura para a infância, olha que bonito. Gostei desse termo. Elaine, e o que te fez adentrar nesse mundo da literatura para a infância? Como é que foi assim o start de escrever a primeira obra? Olha, não foi nada programado, Vivi. Assim, eu era professora, então eu comecei minha carreira como professora. Da rede municipal? Na rede municipal. E eu sempre fui muito leitora desde criança, mas eu não tive essa coisa de ter pais muito leitores, muitos livros em casa. Não, pelo contrário, sabe? Nunca tive muito livro em casa. Mas eu era aquela aluna, aquela criança que gostava da biblioteca. Ok, até aí tudo certo, fiz letras e fui prosseguindo com a minha jornada de professora. E aí é que eu descobri o quanto contar histórias para os alunos promove uma transformação toda na relação toda de ensino, na relação do professor com o aluno. Então é algo muito encantador o que acontece quando se conta histórias. Tu sentiu isso? Muito, na muito. Na sala de aula? Na sala de aula, depois na biblioteca da escola, onde eu desenvolvi vários projetos de leitura. Então eu fazia muita promoção da leitura. Eu levava autores para a escola, fazia projetos de leitura. E hoje é interessante porque sou eu que vou para as escolas, né? Então legal. Hoje eu vou para as escolas, nos projetos que eles trabalham. Então naquela época eu fazia muito isso e era algo muito diferente, muito inovador. Lá nos anos 90, início dos 2000. Isso era algo que estava florescendo, digamos assim. E assim, foi muito, muito interessante, porque aí eu comecei a contar histórias e pesquisar essas histórias. Comecei a ler, comecei a buscar, pesquisar, e foi a partir daí que eu comecei a sentir assim, que era uma escrita muito interessante, muito poética, bonita, e eu comecei a escrever também esses contos, essas histórias. Claro que as primeiras não deu em nada, né? As primeiras ficaram lá na gaveta, arquivadas, mas aí
até um tempo depois que eu vim para a Secretaria da Cultura trabalhar aqui nos projetos do programa permanente de estímulo à leitura, que eu publiquei o Formigas, que foi meu primeiro livro. Mas eu publiquei o Formigas assim, já com uma experiência. Não foi algo assim, vou escrever um livro porque eu tenho vontade e tal. Eu já escrevi um livro muito consciente do que eu queria colocar no mundo. O Formigas, então, ele já nasce com uma proposta. Que proposta era essa? Uma proposta literária e poética. Uma proposta de levar uma escrita que fizesse as crianças pensarem, uma proposta lúdica e uma proposta também crítica em relação à forma literária. Eu não queria um livrinho, eu não uso os termos livrinho para criança, tá? Porque não é menor essa literatura. Então eu já trabalhei muito naquela época o Formigas para que ele se tornasse um livro que fosse assim adequado e respeitasse esse leitor. Que legal. Ó, a gente está cheio de leitores por aqui, ó, a gente está ouvindo o som da gurizada, que eles estão visitando a Feira do Livro e também aqui o Espaço da Galeria. Que bom, né? Que bom, né, Elaine? Que bom! Sentir esse burburinho, burburinho na cidade. Da criança. Elaine, e você acha que existe criança que não gosta de ler ou que não foi incentivada? Eu penso que existe criança que não tem acesso e oportunidade de entrar em contato com a linguagem escrita de forma afetiva. Que resposta comprida, né? Nossa! Não, mas eu acho que ela tá bem colocada no sentido do afetiva. Então assim, se você sempre apresenta a leitura para a criança como obrigação, obviamente que ela não vai estabelecer uma relação afetiva com a leitura. E a leitura, o que acontece? É para a gente adentrar nessa linguagem, que nós estamos no mundo, tanto na linguagem falada como na linguagem escrita. Acessar essa linguagem é uma forma de descobrir outras relações, é uma forma de expandir o imaginário. Então a gente imagina quando estamos na linguagem escrita. E dificilmente uma criança não gosta de imaginar, porque a criança imagina por natureza, ela é totalmente um ser imaginante. Então eu acredito que alguma coisa nessa relação do livro da criança não está sendo bem organizada. Por isso que a professora é tão importante aí, né? A professora é genial, tem professores que fazem trabalhos lindos. O professor leitor, ele desperta a vontade de ler nos alunos, nas crianças. Então, assim, claro, os pais, a família, a gente sempre fala disso, né? É muito importante. Mas o professor também, olha, se o professor for leitor e tiver aquele brilho no olho, na hora da leitura, tá feito. Que legal, que legal. E a Elaine criança, o que ela gostava de ler? O que ela pegava lá na biblioteca da escola? Olha, a Elaine criança tem uma história bem interessante. Até os 9 anos eu vivi no interior, eu morava em Vila Oliva, eu sou do interior. E eu estudava numa escola muito pequenininha. A biblioteca era um armário fechado. Um armário fechado. Olha só. E aí, não tinha muitos livros em casa. O meu avô, ele era o dono do moinho lá. Ele era o cara que moía o trigo de toda a região. E o meu avô recebia jornal. Então eu tenho a imagem do meu avô recebendo aquele jornal semanal no escritório dele, sentado, sabe? Aquele escritório cheio de saco de farinha por todos os lados. E ele lendo o jornal. E eu ficava fascinada. Que ele lia, eu digo, nossa, deve ser muito interessante isso. E na escola, os livros do armário fechado, que eu lembro de ter lido, eram os do Monteiro Lobato. Então, toda aquela coleção da Brasiliense antiga, do sítio, que eu lembro. Mas a Elaine, nessa fase de primeira infância, era uma Elaine que brincava absurdamente, em todos os lugares. Que entrava no rio, que caminhava, que corria, que subia em árvore, que... Olha, nossa, assim... Uma infância livre. Uma infância muito livre, muito livre. Então, eu acho que essa foi a minha melhor leitura. E eu acho que é isso, inclusive, que eu trago muito nos meus livros. Então, essa é a minha infância até os 9 anos.
Depois dos 9 que eu vim morar aqui na cidade, então sim, aí eu descobri a biblioteca da escola, aquela coisa, então eu me tornei bastante leitora daquela literatura que eu lembro que era... eu gostava muito de literatura policial, eu li Agatha Christie, essas coisas assim. Livros grandes, nada de livro muito Nada de livrinho. Nada de livrinho, era tudo livro com muito texto já que eu lia. Que legal. E o pessoal foi muito feliz, né? Porque o tema da Feira do Livro é tudo é leitura, né, Elaine? Eu acho que é bem isso que você fala, né? Essas memórias da infância também estão presentes nas tuas obras? Muito. Eu penso assim que em todas as obras eu coloco muitos elementos da natureza, muitos, inclusive nessa última aqui tem muita coisa, então eu trago muito isso. Por exemplo, o Amarelo fala de uma árvore, né? Toda essa minha relação com árvores. O próprio Colecionador de Águas, ele é um livro de memórias, praticamente um livro de memórias de infância. Essas águas que eu trago são águas todas das minhas memórias de infância, dos banhos de mangueira, dos banhos de rio, das pedras nos rios, das pescarias e tudo isso. Então tudo eu coloco muito. Mas é algo que vem de uma forma muito fluida, muito natural e sensível. Nada programado, então eu vou escrever agora as minhas memórias, ou vou colocar... Não, é um tema que me sensibiliza, algum tema que eu elejo ali que me sensibiliza, e a partir disso vem essas leituras da infância vêm. Você falou antes, Elaine, que escrever para criança pode parecer uma tarefa mais fácil, né, do que escrever para adulto, mas não é. Eu já ouvi falar de alguns escritores que a criança ela é muito imediata naquele feedback que ela dá, ou ela gosta ou não gosta. Talvez seja por isso. Como é que é a tua relação com os teus leitores? Olha, é a melhor parte. Eu adoro encontrar com eles, adoro. Eu já fiz nesses anos de escrita muitos encontros, então sempre eu me alimento muito desse olhar das crianças, porque elas trazem um carinho, sabe? Elas trazem uma perspectiva delas e elas me falam coisas, me dão ideias. Por exemplo, o Mestre dos Guarda-Chuvas, que eu me inspiro muito aqui em Caxias, me inspirei totalmente em Caxias, né, com a cidade chuvosa que sempre temos, né, no inverno. E eles dizem, não, mas tu tem que fazer a continuação, tu tem que fazer o 2, aí o 2 pode ser isso e aquilo. Eles me dão ideias, é impressionante. Também o Formigas, eles me dizem, então tu tem que escrever agora sobre, né, outra coisa, outro inseto. E eles têm umas leituras muito interessantes. E eu lembro de coisas assim, especiais. Por exemplo, uma vez um menino, ele me disse assim, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu só quero te pedir uma coisa, que tu nunca deixe de escrever essas tuas ideias legais. Eu digo, olha só. Ele falou isso para ti, Elaine? Falou. Não, mas presente, assim, é um né? exemplo, são exemplos que me emocionam sempre. E essas tuas ideias legais, vêm da onde, assim? É o que todos me perguntam. Em todos os meus encontros, eles me perguntam, mas da onde que vem? Um menino que coleciona água, um mestre dos guarda-chuvas, onde que vem? Digo, gente, assim, não é tão simples de explicar. Porque, assim, lendo... eu leio muito e às vezes as ideias vêm enquanto eu leio. N literaturas, qualquer literatura. Às vezes uma ideia vem só de olhar uma imagem do dia, como o Formigas. O Formigas, a ideia nasceu quando eu estava lendo um livro e uma formiga cruzou o livro. Cruzou a página, dentro da página do livro. Eu estava lá no jardim lendo e a formiga cruzou. Eu digo, e se essa formiga de repente leva uma palavra nas costas e tal? E aí vou lá e trabalho a ideia. O Mestre dos Guarda-Chuvas é olhando a cidade com os guarda-chuvas coloridos e assim por diante. Mas o que acontece? Essas ideias, eu tenho várias, anoto no caderno, tem um monte de anotações, de caderninhos e tal, mas elas não são o suficiente para se transformarem numa história. Então, uma ideia de uma formiga, de um guarda-chuva, de um ipê amarelo,
ou do navio, esse que o menino olhava as nuvens, que eu acho que foi um livro gestado durante uns 10 anos, né? E essa ideia, ela tem que ser muito trabalhada. A ideia é uma coisa pequena, a inspiração é uma coisa pequena. Uma sementinha. Isso, essa imagem é ótima, ela é uma sementinha. E para que ela se transforme nessa árvore que dá frutos, é preciso muito trabalho. E às vezes um trabalho angustiante, porque tu precisa da linguagem para dar forma àquela história. Tu precisa que aquela ideia se transforme numa história. Então isso é o trabalho. O trabalho é o meu trabalho como escritora. E os meus livros não são rápidos. Eu demoro bastante para escrever. Anos eu demoro para escrever. Então é isso, assim. Essas ideias legais, elas acontecem, mas para que elas se tornem uma história, eu tenho que trabalhar muito nelas. E depois que o livro está pronto, né, Elaine, tem toda uma questão de um mercado literário, do lançamento, da publicação, de repente de uma lei de incentivo. Tem todo esse outro trâmite. É você que faz também? Você cuida dessa outra parte? Ou não? Ah, e olha só, para os escritores que estão ouvindo, para quem deseja agora então publicar, legal. Como eu sempre trabalhei como funcionária pública até recentemente, eu nunca tive acesso à lei de incentivo. Isso é uma coisa legal. Faz parte, né, da lei. Faz parte da lei. O funcionário público, ele não pode receber, não pode acessar leis de incentivo. Então, qual era o meu caminho? Ou eu me autopublicava, isso é, eu ia lá na gráfica, pagaria uma publicação que eu não queria, ou eu buscaria uma editora, editoras, né? Escolhi o caminho mais difícil, mais pedregoso e fui atrás das editoras. E aquela história de receber 1 milhão de nãos antes de um sim, é verdade. Todo mundo fala isso, né? É pura verdade, não é folclore, é verdade. O segundo livro não é fácil de publicar, ele é tão difícil quanto o primeiro, e o terceiro também não é tão fácil. Eu vou te dizer que cada um é um caminho novo. E aí eu fui atrás de editoras, porque o que eu queria? Eu queria que o meu texto ele passasse por um conselho editorial. Então o meu texto, ele não está publicado porque eu acho ele legal, porque eu li para minha família e todo mundo achou bonito, porque pai, mãe e os amigos não vão dizer que o texto tá feio, né? Todo mundo vai elogiar. Eu queria que o meu texto passasse por um conselho editorial. Então, os meus textos estão no mundo porque eles passaram por uma crítica literária. Isso para mim é muito importante. E a partir daí, a editora se encarrega de fazer a distribuição. Então eu não me envolvo nessa parte. Eu me envolvo com a escrita, com essa parte tão difícil que é o livro ser aprovado, que angustia demais. E depois eu sou muito convidada então para conversar, falar sobre o livro, para fazer os encontros com os leitores. Que é a parte gostosa também, né? Que é a parte bem boa, bem gostosa. E a Elaine mãe, ela lia bastante? Pro meu filho. Pro teu filho? Que hoje tem 18 anos, lia desde a barriga. Sério? Claro, desde a barriga. Pequeno, teve acesso a todos os livros da minha casa e, enfim, lia histórias todos os dias para ele, quase todos os dias, ele adorava. Até ele ficar ensino fundamental, né? Uma boa parte dele. No entanto, né? O santo de casa, às vezes, não faz milagre, mas o meu filho, ele é da música, né? De qualquer forma, é das artes. É da arte também, é das artes. Claro. Então, ele está estudando violino agora, já está na universidade, já toca na orquestra lá da URGS, da Federal, né? Então, e um dia eu perguntei para ele, assim, essa é uma história muito interessante. Eu perguntei, mas Enzo é o nome dele, tu sabe que lendo é diferente, o nosso cérebro trabalha, toda a questão da imaginação e tal. E comecei aquele discurso todo de quem
quer dizer que ler é muito importante e que é um discurso longo. E ele ficou me ouvindo, e aí ele disse, mas mãe, tudo isso aí que tu me falou acontece quando eu estou tocando, que é construir um universo imaginário, né? Que é sair dessa questão toda do real e ir para o simbólico, né? E construir o seu simbólico, que é muito importante, né? Então ele me diz isso, aí eu disse, tá, então tudo certo. Tudo é leitura. Tudo é leitura. Elaine, Tudo é leitura. Eu acho que quando a gente lê muito para os nossos filhos, eu acho que eles ficam meio preguiçosos. Pode ser. Né? Mas tem isso da afetividade que se forma, porque é tão bom ouvir uma voz e vai aconchegando e vai pegando no sono, tem isso também. Sim. Eu tenho uma grande amiga minha, a Adri Antunes, que tu deve conhecer. Sim, claro. Que ela uma vez ela me disse uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça e a primeira vez me causou até estranheza. Que os livros tinham as crianças tinham que ter acesso aos livros, ao contrário do teu armário fechado lá da escolinha. Total. E que se houvesse alguma coisa, né, que desse errado, uma página rasgada, algo riscado, que tudo bem, que os livros são para ser usados dessa maneira também. Ai meu Deus, parece que o livro, né, ele tem que estar lá direitinho. Você concorda com isso? Assim, Concordo, de ter que, total. da criança poder tocar neles? Total. A criança deve interferir. Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu amo, é quando eu pego um livro meu, porque o Enzo desenhava muito quando era pequeno, quando eu pego um livro meu e tem alguma coisa dele desenhada, eu digo, olha só, tem alguma interferência, alguma marca dele. Então eu gosto muito disso, eu acho que a criança tem que pegar o livro, tem que olhar, tem que experimentar, porque o livro ele é também um objeto lúdico. Os meus aqui até, depois eu quero te mostrar, eles têm esse olhar também para surpresa, para o lúdico. Então o livro para criança também é isso, precisa ser, né, tem que pegar o livro. E o adulto também não tem que ficar só na tela, não, tem que pegar o livro, tem que ler, tem que ter essa relação de plana aqui, né, tem que cheirar, da leitura, né? Tem que cheirar. Cheiro de livro novo é tão bom também. É muito bom, é muito bom. Vamos falar das tuas obras, Elaine? Então, uma foi lançada na pandemia, mas você está também fazendo um trabalho de divulgação. Isso, eu vou falar das duas. Olha só, depois eu falo esse livro foi lançado em 2020-21, que é Tempo de Navio. Foi ilustrado pelo Odilon Moraes, que é um grande ilustrador. Mostra aqui para Paola, ó. Ah, tá, já mostro. Isso. E olha só o que é. Tempo de Navio é a história de um menino que olha para cima e ele descobre que existe um navio navegando lá em cima. Então, o navio não navega no mar, ele navega no ar. E como esse navio navega no ar, ele é um livro em que a imaginação é toda vertical. Então ele vai abrindo para cima. Olha que azul lindo. Ele faz todo um contraponto com o azul e com o sépia, porque é o mundo aqui da imaginação, é o mundo é o céu onde navega, né? Este navio que ele enxerga, que some, que aparece. E aí vai a história desse menino que encontra o navio, os dois se encontram. O capitão solta uma escada de corda e aí ele fica pensando se ele sobe ou não sobe. Será que ele sobe? Sobe? Eu subiria. A minha menina subiria. E a tua, Elaine? Tá lá ele subindo lá. Já tá ele subindo. E aí acontece um monte de coisas, obviamente, né? Que quem ler o livro vai descobrir. Vai saber. Vai Só saber. Quem lê, né? Mas assim, ele tá um livro belíssimo, ele tá um livro muito caprichado. Esse editora... que demorou anos aí. Esse demorou anos para ser escrito. Porque eu olhava muito as nuvens e eu dizia, tem uma história aí. De criança ou de adulta? De adulta. De adulta, já quando eu contava histórias. E eu, às vezes, eu sentava e olhava assim... E tem uma história aí, tem uma história para ser escrita aqui. E ela demorou, nossa, eu acho que eu comecei a escrever ele na mesma época do Formigas, assim. Então, bota ali uns 10 anos mesmo. De tanto tempo que ele veio sendo maturado. E é um livro, assim,
que tá lindo mesmo. Lindo. E é gostoso te ouvir o teu jeitinho de contar, né? Que ela já tem uma coisa que dá vontade da gente ler, né? Claro, porque vocês imaginem, né, falando no navio, aqui no Tempo de Navio, que todas as imaginações, tudo que a gente imagina para o alto é uma imaginação que deseja um futuro. Tudo que a gente imagina olhando para o alto, coisas que a gente quer de bom e de feliz. Isso é neurolinguística? Não. Não. Isso é, na verdade, filosofia do Gaston Bachelard, que eu estudo bastante no meu mestrado. Tudo que a gente olha para cima, a gente deseja um futuro. É uma imaginação que deseja um futuro, que deseja um navio para navegar. Se a gente curva o ombro para baixo e olha para o chão, a nossa imaginação está meio que triste, né? Embora exista também a imaginação da terra, do brotar, tudo isso. Mas quando a gente imagina coisas, né, nesse eixo vertical para cima, geralmente são imaginações que a gente quer projetar algo muito, muito bom, que nos deixe feliz. Que legal isso, que lindo. É. Muito lindo. E o Com Três Letras, eu conto. Então esse foi rapidinho de escrever. Eu escrevi ele durante o período de pandemia, né? Que a gente ficou isolado e tal. E eu escrevi esse livro porque eu lembrei muito da minha mãe, que faleceu em 2017. E na verdade eu escrevi muito a respeito dela. E como eu falo aqui no início. Aliás, o início não, o início é o fim, tá? Porque fim é uma palavra com 3 letras. Eu falo dela, eu digo assim que esse livro foi apenas um pretexto para escrever sobre essa palavra que eu acho a mais linda de todas, que é mãe. Ah, que amor. Isso. E por que com 3 letras? Porque todas as palavras do livro, todas elas são com 3 letras. É um inventário de palavras com 3 letras. Então o livro também se abre assim, em 3, ó. Então a gente tem aqui céu, luz, paz, bis, que é quando um arco-íris acontece 2 vezes na mesma semana. Aí a gente tem mar, nau, que é um navio antigo, ó, eu e os navios. A gente tem mar, rua, rio. Rua também é como um rio, só que nas margens ficam as casas. Um rio é a palavra que flui e serpenteia. E assim vai. Assim eu vou fazendo esse inventário poético com palavras de 3 letras. Por isso que eu digo que com 3 letras eu conto que... E aí vai. E todo o livro ele abre assim, ó. Aí as crianças estão amando e as crianças grandes também. Que lindo! Quanta poesia, né, Elaine? A gente estava comentando antes que você é pisciana, assim como eu. Sim. É tão pisciano esse teu livro, tão azul, tanto rio, tanta água também, né? Tanta sensibilidade também para escrever, né? Todos eles, todos eles. E lidar com a criança, lidar um pouco com esse mundo do sensível também, daquilo que a gente não é vendo com os olhos somente, um pouco com o coração também, né? E criança, eu penso que é totalmente lidar com a sensibilidade e o afeto. Por isso que eu te coloquei que a criança que não lê, não é porque ela não gosta, é porque ela não estabeleceu a relação afetiva com o livro, com a leitura, e tem alguém aqui nesse meio que precisa fazer esse elo. Então é totalmente sensibilidade e afeto, totalmente. E é bonito porque, como você me disse, o feedback é na hora, é espontâneo. Não encontrei ninguém até agora que tenha me dito que não gostou do que eu escrevi, as crianças, né? Uhum. Se não gostaram, não vieram me contar. Porque elas são muito sinceras, com certeza, né? Elas não douram a pílula, né? Elaine, eu sempre pergunto para todo mundo que chega aqui no programa Nos Sons do Coração, como é que as pessoas lidam com a espiritualidade? Eu queria saber um pouco de ti também. Tu tem esse teu lado artístico, sensível, bem grande, né? Eu penso que escrever, inclusive, eu acho que é uma das formas. E eu vejo, assim, esse contato meu com o que é mais genuíno que existe de natureza, de gente, é uma forma que eu gosto. Eu gosto da quietude da natureza.
eu gosto de rio, eu amo árvores. Então, assim, eu tenho árvores na minha casa e quando eu quero acalmar minha mente, acalmar o meu coração, eu tenho um cantinho que eu chamo de meu jardim secreto. E várias vezes eu vou lá, fico quieta, respiro, faço a minha prece, faço a minha oração e ali eu consigo me centrar. Então eu sinto que essa coisa do contato mesmo com a natureza é uma coisa que me faz muito bem. Eu preciso disso, assim, eu sou uma pessoa de casa, eu sou uma pessoa de pé no chão, eu preciso sair e botar o pé na grama. Então isso me faz muito, olhar o verde, verde e janela para mim é fundamental. Eu preciso olhar verde. Não moro no mar, né? Mas assim, pro verde, né? Eu sempre digo que o verde é meu mar, eu adoro verde. Então, eu penso que esse lado é necessário para mim, para que eu me equilibre, para que eu trabalhe todas essas minhas questões internas. Para a vida da gente, né? Uhum. Que legal, Elaine. Qual é o som que habita o teu coração hoje, assim? Se a gente pudesse, se você pudesse eleger um som, uma palavra, o que você quiser. O som que habita o meu coração hoje, a primeira coisa que veio foi o som do violino do meu filho tocando em casa há mais de 10 anos, ele tocando sempre, todos os dias esse som habitou a minha casa. Agora não está habitando mais, agora ele está morando longe, mas o som ficou. O som dele tocando violino, praticando todos os dias, ficou. Então, para mim esse é um som que habita o meu coração. Mas o som também de uma palavra, né, uma palavra bonita, uma palavra singela, como o som de mãe ou o som de céu, também habita o meu coração. Que legal, me emocionei agora. Que legal, pensando que bonito, nisso. Nossa, muito bacana, muito poético, tudo isso que você falou. Adorei, Elaine, falar contigo de novo. E a gente tem um presentinho da Botânica para você levar para casa. Uma gotinha de verde para o seu lar também, para se lembrar de nós. Muito obrigada, obrigada. Muito carinho. Foi uma delícia ter essa conversa contigo. Adorei. Que bom, eu também adorei, Elaine. Obrigada por tudo. E a gente vai convidar o pessoal para conferir os livros da Elaine Pasquale Cavillon, essa escritora tão fantástica, com essa sensibilidade assim enorme, com uma riqueza infinita aí à disposição de crianças de todas as idades, né? De todas as infâncias aí, e convidar vocês também para que venham aqui conhecer a Galeria de Arte Gerd Bornheim, aqui no centro de Caxias do Sul, aproveitar a exposição que está acontecendo aqui até o final do mês de outubro, chamada Sem Ritrate, da artista Graça Craide, com obras fantásticas aqui. Esse espaço é lindo, a gente ficou muito feliz, né, Elaine, de gravar aqui também. Muito tá bonito, tudo tão bonito muito também. Bonito. A Feira do Livro terminou, mas os livros estão aí e que bom que Caxias do Sul tem tantos autores bacanas assim como a Elaine. Parabéns. Obrigada. Para vocês, gente, até a próxima. Um beijo no coração, até mais. Tchau, tchau.